Eu acho interessante que quando Deus falava na ocasião da antiguidade, não havia uma manifestação que nós sentimos aqui. O culto não era direcionado a um conjunto ou agremiado de pessoas. O culto era dedicado e a oposição daquilo que pudesse ser os desejos humanos. Tinha retrospecto no sacrifício, e alguém precisava se sacrificar, precisava se colocar à disposição de Deus, para que os demais pudessem perceber que Deus lhe era favorável. Aqui está aquilo que seja a intenção de Deus para mim e para você, que nos fez numa condição maior, superior ao que era os dias de Davi. E foi Deus quem disse: olha, este é um homem segundo o meu coração. Eu começo a olhar para a história de Davi, até o dia em que ele desejou trazer a arca, porque a arca era símbolo da presença de Deus. A arca fora constituída para estar naquilo que fosse o átrio santo e revelando que Deus ainda podia habitar no meio do seu povo. E a arca tinha um valor tão expressivo que, se ela estivesse em lugar errado, ela ainda servia de maldição, porque os filisteus, quando acharam que podiam tomar posse do que era a arca que revelava Deus no meio do seu povo, e fazer dela o que bem entendesse, e agir com ela da maneira em que eles percebessem que pudessem ser favoráveis, a presença de Deus através da arca faziam eles se perderem, faziam eles se transgredirem entre si e tornavam-nos malditos, a um ponto de 7 meses em que a arca, estando lá entre os inimigos de Deus, eles mesmos disseram: olha, não dá para ficar com essa arca aqui, vamos devolver ela para Israel, vamos devolver ela para o povo que lhe é digno, porque aqui ela está nos desfavorecendo. Um dia, de curioso, porque alguém quis fazer um trabalho de macumba para mim, pastor Mário. Eu acho que Deus também nos dá umas experiências às vezes. Deus vai além, às vezes, daquilo que seja conceito humano. De curioso, eu achei uma receita com o meu nome para o centro de macumba. Eu fui no centro de macumba. A gente ficou fora da direção, porque eu tinha tomado uma decisão e queria ser surfista. E Deus me permitiu viver a experiência. Passei 7 anos e meio. E a gente prospera, porque o diabo também é sujo. Ele não tem nada para dar para ninguém, mas ele usa pessoas para conseguir te envolver, te enredar e fazer de você alguém que esteja no aprisco dele. E um dia, por ocasião de uma dessas pessoas, eu fui dentro de um centro de macumba. E olha como é importante a presença de Deus. Mesmo quando a gente não entende, quando a gente não percebe, quando a gente não valoriza, olha o quanto que é importante a presença de Deus, até no território do inimigo. E levaram lá o meu nome, alguém entrou lá para dentro, numa área de sacrifícios, e foram chamados aquilo que pudesse os orixás. Começaram a buscar lá os seus guias, e bate tambor, e roda tabaque. De repente, o pai daquela pessoa que me levou lá disse assim: não, aqui há alguma coisa errada. Não está funcionando nada aqui. Não vem demônio nenhum aqui. O que está acontecendo? Aleluia. Vamos sair dali fora, porque tem alguma coisa errada. Quando ele saiu, a primeira coisa que ele viu foi eu na frente dele. E ele olhou para mim como se falasse comigo já há muito tempo, e dizendo: o que é que você está fazendo aqui? E eu não entendia, pastor Mário. O que é que você veio fazer aqui? E eu olhei, porque assustado, eu falei: o que é isso? E de repente ele virou para a pessoa que me levou lá, que tinha uma receita de um
Mesmo que a gente às vezes negligencie. Davi era homem segundo o coração de Deus. Eu fui buscar no histórico das ações de Davi alguns momentos que ele equivocadamente negligenciou a presença de Deus. O mesmo Davi que rasgou um urso no meio, um leão no meio. O mesmo Davi que golpeou esse leão 2 vezes. E na primeira vez ele só feriu, tirou o cordeiro, a ovelha das garras do leão. Não me parecia ser o mesmo daquele que permitiu uma soberba subir ao seu coração e ignorar Deus que comandou das ações dele. E por causa dessas coisas do seu coração, 7.000 homens se perderam. Porque ignorou a presença de Deus. É ela que faz, ela que realiza, ela que declara o poder que Deus pode revelar através de nós. Por causa disso, 7.000 homens caíram ao fio da espada. Mas foi Deus quem disse: esse é um homem segundo o meu coração. Você vai olhar para o retrato daquilo que são as buscas de satisfação. E você vê o mesmo Davi, quando a ocasião era da responsabilidade dele, de valorizando a presença de Deus, que era um argumento fundamental para as vitórias que Deus constituiu a Israel. E deu a ele a capacidade de liderar. A presença de Deus era na vida dele, que enquanto ele estava na frente da batalha, Deus lhe concedia a vitória. Mas um dia ele achou que podia ignorar a presença de Deus, confiando nos braços dos homens. E foi parar no ato do seu palácio, lá na sua sacada. E o diabo, que não perde tempo, Jesus é maravilhoso. o diabo que não tem nada, nos oferece o que é dos outros. Pegou a mulher de Urias e pôs lá para ele observar. Porque o homem acha que sem a presença de Deus ele pode fazer alguma coisa. Ou tem liberdade. Olha, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: quer ser livre para glorificar a Deus? Valoriza a presença de Deus na tua vida. Você vai ter um avivamento. Que Deus vai fazer acontecer na tua escola. E em virtude disso você já conhece a história. O mesmo Davi que outrora, quando os irmãos se ignoravam, quando aquilo fosse um preconceito familiar, por aquilo que fosse o seu nascimento, fazia dele alguém só pastor de ovelhas. Não tinha habilidade com armas, não tinha porte físico até para ser homenageado como tal, para ser líder ou rei de uma nação. Mas que quando tocava com seus dedos uma harpa em adoração a Deus, não tinha capeta, não tinha demônio, não tinha Satanás, não tinha inferno, não tinha leão, não tinha urso, não tinha nada que pudesse estar estabelecido contra ele, porque a presença de Deus na vida dele revelava um poder sobrenatural. Meu Jesus maravilhoso. Mas que agora julgavam valores de prazer. Precisou receber uma visita de um profeta. E ele olhava para aquilo que fosse a consequência. Numa palavra que o profeta lhe disse: olha, com alguém que tinha muitas ovelhas, olhou para uma simples ovelha de um homem só e usurpou do direito daquela ovelha, transgredindo contra o homem, e ainda provocando a morte daquela família. Do que é digno desse homem? Quando o insensato coração ignora a presença de Deus, ele fala até do que é justiça, sem conceito e sem conhecimento. Deus é maravilhoso. E ele mesmo deu a sentença. Ele teve que ver Absalão se levantar contra ele. Ele teve que ver aquilo que são os seus filhos, pelo menos em 4 situações. Em uma delas, uma filha ser tomada pelo filho mais querido, a força e violentada, perdendo o direito aquilo que qualquer moça teria por ser a transgredida daquilo que fosse o retrospecto social, valores de uma pureza. E ele dá a sentença, e Natan é obrigado a dizer para ele: rapaz, você é o tal. É este Davi que, olhando para aquilo que são os absurdos das suas ignorâncias, viu que era o valor da presença de Deus, que agora, sendo negligenciado,
Deus está me dando agora, pastor. Deus tem poder. Porque para alguns lares Deus vai hoje com algumas pessoas aqui. A presença dele vai mudar as coisas lá. É Deus que está falando aqui. Que vai para casa com algumas mães. Que vai para casa com alguns pais. Que ainda não conseguiram absorver. Que Deus está presente nessa casa. Que é dele o poder de renovar, de restaurar, de avivar, de promover o milagre. E vai fazer de você alguém que adora, alguém que adora, alguém que adora. Ele tem um fio novo para descansar sobre o teu povo nesta noite. Oh, glória a Deus. Mas vai nos convidar Meu Deus, meu a observar alguns detalhes para que a presença dele esteja conosco. Senhor da glória. Tu nunca parou para observar um crente fiel? Aquele crente que às vezes a gente chama até de quadrado. Aquele crente que a gente chama às vezes de deslocado. Eu preciso dizer aqui, pastor, eu estou sentindo um negócio tão forte. Aquele crente que não acompanhou a modernidade, mas que preservou a santidade. Aquele crente que até subjugado a valores humanos, viu uma angústia crescer no seu coração, mas não perdeu o ímpeto, não perdeu a dignidade, não perdeu a honra de ser privilegiado, de poder adorar a Deus, de chegar nessa casa e ainda falar em mistério, ainda dizer que Deus é santo e que na santidade dele, ele tem um projeto para todos nós. Deus, aleluia. Tu nunca viu um crente desse? Meu Que Jesus. ainda acorda de madrugada para orar, que ainda consegue olhar para as visões noturnas que Deus lhe dá e manifestar uma esperança para aqueles que não lhe cercam. O crente que não sabe às vezes cantar o hino inteiro, mas não deixa de adorar a Deus pela metade. Na metade dos hinos, o louvor é perfeito e a glória de Deus é estabelecida a partir do curso da vida que esse crente leva. O crente que olhou para a vida que Deus lhe deu e disse: eu não negocio, eu não troco, eu não empresto, eu não vendo, pode até me matar, mas eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar com o privilégio que Deus me deu. Glória a Deus. Era o que Davi estava vendo, porque Abinadab preservou a presença de Deus dentro de casa, e Davi achou que podia, de qualquer maneira, atrair a presença de Deus para ele e para o povo. Oh, Jesus. Ainda que a visão fosse nobre, pastor, tinha regras que não poderiam ser desobedecidas. Olhava para Abinadab e não achava justo que só ele vivesse os benefícios da presença de Deus. Nossa, Senhor. Pela ordem de Deus. Filho de Deus. Ah, meu Pai amado. É esse Davi Deus, que filho. pega uma junta de bois, ao lado da esses bezerros novos, em parte não estava equivocado, mas estava de qualquer maneira querendo conduzir a presença de Deus. Meu Jesus maravilhoso. E Deus que permite, e Deus que às vezes nos dá aquilo que seja a experiência, dá condição para ele, e até um certo tempo, um certo ponto da trajetória da casa da vida até Israel, até a cidade, aonde estava o centro, a capital do povo de Deus caminhar. Mas quando vai se passando perto de uma choupana, entre a casa de alguém cujo nome era Obed-Edom. Obed porque era a genealogia que
esposa, Oh, meu Jesus. que não lhe dava condições pela esterilidade de gerar filhos, de ver o seu nome na posteridade, para que ele fizesse ser a sua genealogia. Eu fico pensando no coração como de Obed-Edom. Eu fico olhando para aquilo que seja os efeitos de circunstância para um coração que tinha uma piedade que não era comum, ao ponto de fazer Deus, fazendo os bois tropeçarem, para que a presença dele entrasse na casa de Obed-Edom e revelasse que Deus ainda é fiel para aqueles que nele esperam. Foram só 3 meses. Jesus querido. E nesses 3 meses, depois que Uza morreu, e a consciência de Davi disse: não é de qualquer jeito que eu vou ter a presença de Deus na minha vida. Não é de qualquer maneira que Deus vai habitar no meio do nosso povo. Tem regras e eu preciso obedecê-las. Eu vou deixar a arca ali naquela choupana, na casa daquele homem. Mas daqui 3 meses eu vou lá, vou me preparar. Eu vou buscar saber quando ter a presença de Deus. Mas eu vou vir buscar detalhe quando a presença de Deus apresentar que entrou na casa de Obed-Edom. O que ele plantava começou a crescer, começou a germinar, começou a dar fruto. 2 meses depois, a esposa estava esperando uma criança. Porque a presença de Deus ainda faz milagres. E o Obed-Edom, que não era reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, me dá uma lição maior do que a que Davi me apresenta. Porque ele olhou para tudo que Deus estava fazendo, pastor. Pense em 3 meses. Quantas vezes ele semeou e perdeu a semente? Quantas vezes ele investiu no seu relacionamento matrimonial na expectativa de que a sua esposa ia gerar e dar filhos? Imagina a frustração, imagina a decepção, imagina a angústia no coração de alguém que, mesmo sem perceber, porque não havia detalhes, que lhe desse argumentos para crer no Deus de Israel, mas temia, porque Deus não vai aonde não há um coração que esteja esperando por Ele. Oh, meu Senhor. É Ele que diz: estou à porta e bato, se alguém abrir eu vou entrar. Ele não é solteiro. Então ele sabia que podia manifestar algo a partir da vida de Obed-Edom, porque tinha um coração aberto para receber a sua presença e o nome dele ser glorificado. Mas a lição que Obed-Edom me dá me faz ter resposta à questão de Davi, porque Davi se interroga dizendo: como é que eu vou atrair a arca e com ela a presença de Deus para a minha vida e para a vida do meu povo? 90 dias depois, Davi veio. E eu fico pensando nesses 90 dias como que foi o coração de Obed-Edom, porque ele viu o que Deus, através da sua presença, estava fazendo na sua casa. E eu fico pensando na guerra do seu interior, porque ele dizia assim: meu Deus, é porque esta árvore está aqui, porque está acontecendo tudo isso, mas ela vai embora daqui a 90 dias. Como é que vai ser depois disso? Se fosse milho que ele estivesse plantando, Isso é maravilhoso. do dia da plantação até a colheita eram 4 meses aproximadamente, 120 dias. Era um tempo posterior em que a árvore já teria saído pelo menos um mês da sua casa. Eu fico pensando nele, observando esses detalhes. Mas ele olhou para aquilo que fosse a árvore e começou a amar a presença de Deus. 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 E